Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos repercutir a entrevista do presidente do Santos, Andrés Rueda, ao Globo Esporte, onde ele fala sobre a situação dos salários do Santos, das dívidas, contratações, a importância do Santos com o seu associado, né, principalmente a força que o sócio tem dentro do clube. Então a gente vai falar sobre isso e vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição para você acompanhar, porque ele também fala sobre outros assuntos, mas recomendo que você dê uma lida depois, beleza? Vamos começar primeiro falando da parte dos salários do Santos, que o presidente do Santos disse o seguinte: não podemos esquecer nosso objetivo, o futebol. Temos um time competitivo, não está largado, temos uma base promissora, salários em dia. Hoje me orgulho de falar isso. Temos salários e direitos de imagem completamente em dia. Temos parte de premiação atrasada e os jogadores sabem quando e como será paga. É assim que você passa credibilidade. Não adianta só prometer, é prometer e cumprir. Aí você começa a mudar um pouco o cenário. Eu acho muito importante essa questão do salário, né? É uma coisa mínima, mas que infelizmente no futebol brasileiro virou um artigo de luxo, né? Você falar, oh, o meu time tá com salário em dia. É obrigação, não só dos clubes de futebol, né? Você que trabalha, quando chega o dia do seu pagamento, você quer receber. Independente se você ganha muito bem, independente se você ganha muito mal, é obrigação. A partir do momento que você assinou um contrato, tá ali, que tal dia você vai receber tanto, tem que você tem que receber esse valor. Né? E o Santos está conseguindo honrar com esses compromissos, mesmo com os diversos problemas financeiros. E aí, o Rueda continua falando: falta muito para equilibrar a conta. Você só vai poder ter uma tranquilidade a partir do momento que você equilibrou receita e despesa corrente. Enquanto não acontecer, sempre existe uma defasagem. A gente paga muita dívida. Só de acordos trabalhistas são 5 milhões por mês. Você vai equilibrando com cota de televisão, campeonato, venda de jogador. Não tem como fugir. Para poder ter fôlego e equilibrar a parte financeira, estava previsto que teria que vender jogador. Não tem como mentir para o sócio. Então, essa questão, mas o Santos vendeu muito barato, Veríssimo, o Pituca, agora, né, pode vender o Alisson por um valor que alguns acham barato, questão do Caio Jorge, enfim. O Santos precisa de dinheiro. E agora, com essa questão da pandemia, a forma como a gente consegue isso é vendendo jogadores. E eu sempre falo aqui: o mercado sabe o que está acontecendo nos clubes. O clube lá da Europa não vai oferecer um valor super alto para o Santos, porque sabe que nós estamos em crise financeira. Então é aquilo. No desespero, você aceita o que estão te oferecendo. Né? Então, isso também é importante a gente levar em consideração. O Santos ficando mais forte financeiramente vai conseguir falar sim quando quiser falar sim e falar não quando quiser falar não. Né? Então, nós que vamos ter direcionamento em uma negociação. Isso que é muito importante. E a questão dos salários em dia também, você consegue evitar a dor de cabeça com o jogador entrando na justiça para sair de graça, que nós já tivemos isso no passado. Então, é importante a gente também se resguardar em relação a isso. Né? E 5 milhões de ação trabalhista que o Santos tem que pagar por mês. Né? O Santos paga sei lá quantos treinadores até hoje, jogadores que jogaram no Santos em 2005 e o Santos ainda deve alguma coisa. Então, isso tem que parar, tem que colocar um ponto final, e que bom que o Rueda está fazendo isso agora. Que bom que não é mais um presidente que vai levando com a barriga e deixa para a próxima gestão se virar. Né? Tem que resolver o problema o quanto antes. O Santos, a sensação que eu tenho é que nos últimos anos chegou por sorte, por milagre, ou sei lá o que você acredita, nas finais, né, brigando para ser campeão, enfim. Porque a situação financeira do Santos é caótica. E para não acontecer igual está acontecendo com o Cruzeiro, a gente precisa de uma gestão que preze pela parte financeira. Ainda bem que o Rueda está fazendo isso. Bom, e aí, né, falando sobre dívidas, ele fala sobre as dívidas e também as renegociações que o clube já está fazendo nesse primeiro semestre. Ele falou o seguinte: conseguimos praticamente renegociar todas as dívidas principais, não só pelo valor, mas por interferir diariamente no dia a dia do clube. São dívidas que prendem receita e te dão transfer ban. Né? O Santos recentemente estava com a questão do transfer ban, né, com o Hamburgo. E aí, continuando.
Conseguimos alongar as dívidas, descontos e acordos factíveis de serem cumpridos. Não adianta jogar a dívida para frente e não conseguir honrar, porque aí é pior. Né, você fica com fama de mal pagador, você não consegue crédito, né, na hora que você vai renegociar novamente. Então é importante, vai parcelar em não sei quantas vezes, mas pelo menos honra aquilo que você, aquele novo acordo, né, o que você dividiu. Então isso é importante. E aí ele fala sobre essa questão da DOI, né, que também foi bastante comentado na venda do Luan Pérez, que o Santos estava com contas bloqueadas e precisava do dinheiro da venda do Luan para conseguir negociar com a DOI. E aí ele fala sobre esse problema. Resolvemos o problema da DOI. Isso estava estrangulando o clube. Muitas vezes de fora, o pessoal não sente o dia a dia. Eu estava com 100% da receita extraordinária bloqueada. Se eu vendesse um jogador, o dinheiro ia todo para a DOI. Eu tinha 15% das receitas ordinárias bloqueadas também, mas os 85% tem de descontar uma antecipação de cota de 2020 que foi feita junto ao BMG. Isso estava estrangulando o clube. Foi uma negociação muito dura com a DOI, levou 4 ou 5 meses, mas felizmente conseguimos chegar no acordo. Então, às vezes a gente tem essa ideia de que o Luan Pérez saiu, perdemos tecnicamente? Sim, indiscutível. E o dinheiro do Luan Pérez, a gente vai contratar outro jogador? Não. O dinheiro do Luan Pérez vai para esse acordo também com a DOI, para o Santos conseguir negociar. Quando você tem dinheiro, você consegue negociar, né? Dá uma segurança para a pessoa aceitar esse acordo. Então, às vezes a gente fala, pô, mas para onde que foi o dinheiro? Estamos vendo que está indo para o pagamento de dívidas. Nas últimas gestões, o Santos tem que pagar a dívida, mas aí vinha o balanço, só estava piorando a situação, né? E pelo menos, ao que tudo indica, as coisas estão indo para onde devem ir, né? E aí ele comenta sobre as contratações. Ele fala o seguinte: tivemos avanços no futebol. Na parte técnica, começamos a implementar critérios de contratação. Não saímos contratando fora das nossas realidades. Temos de errar o mínimo possível. Usamos esses critérios em contratações pontuais que tínhamos de fazer para dar mais corpo ao time e ficamos satisfeitos. Foram 5 contratações, todas com resultado. Não tivemos nenhuma surpresa, todos vieram sem custo, sem pagamento de comissão a empresários. Todos vieram praticamente com valor fixado. E assim, se a gente for analisar, os jogadores estão jogando, estão brigando por posição. O Marcos Guilherme, em um determinado momento, roubou a titularidade do Lucas Braga. O Camacho também, né? Aliás, a vinda do Camacho dá uma certa tranquilidade para que o Santos libere o Alisson também, que era o nosso titular. O Moraes, até ele se machucar, estava como titular, tinha desbancado o Felipe Jonathan. O Zanocelo está entrando aos poucos e está fazendo bons jogos. É um garoto promissor, né? Só tem 20 anos. O Danilo Boza é um zagueiro importante também para elenco. Então o Santos está conseguindo contratar e jogadores que jogam, porque também quantas vezes o Santos contratava de baseada, a gente nem via que o jogador, né, era relacionado, o jogador simplesmente sumia ou era emprestado. Chegava e era emprestado porque não tinha espaço. Então tem que ser pontual. E resumindo tudo isso que a gente falou, o presidente também falou sobre a importância de se tornar sócio-rei. Importantíssimo. Além do valor financeiro que você dá ao clube, é importante também na hora de você escolher o presidente. Tem que saber escolher o presidente, tem que pesquisar. Hoje em dia a internet dá várias formas para que você consiga conhecer os candidatos, tem vários debates que acontecem, né, em emissoras, e até mesmo aqui no YouTube, alguns canais sempre promovem debates. Então, é interessante pesquisar em quem você vai votar. E o presidente do Santos falou sobre essa questão dos sócios. Eu fico espantado com como os sócios deixaram chegar nessa situação. A situação do clube estava e está muito perigosa. Se pegarmos todos os últimos relatórios do Conselho Fiscal, eles começam sempre assim. Do jeito que está indo, pode ser irreversível. Estou vendo uma luz no fim do túnel e não é o trem. Vai ser duro em 2021, 2022, mas imaginávamos que só conseguiríamos respirar em 2023. Agora, acho que 2022 vai ser completamente diferente. Então, esse recado que ele dá, né, como que o sócio deixou essa situação chegar, é em relação a isso. É não pesquisar em quem vai votar.
votar porque o cara é mais bonito, porque o cara, sei lá, fala bem, enfim, você tem que pesquisar em quem vai votar. Né? Então, isso que é o mais importante. E ele também deixa, né, essa questão de otimismo para a gente, que a partir de 2022 podemos ter um ano mais tranquilo financeiramente. Talvez ter voz. Né? O clube faz uma proposta para a gente fala, não, só vendo por tanto. Então, isso é importante. O torcedor também precisa entender. Eu gostaria muito de chegar aqui e falar para vocês, gente, o Santos tem um time para brigar para ser campeão. Esse ano é obrigação ser campeão, né? O Santos tem que fazer contratações de peso. Mas eu e também outras pessoas que têm canais, né, conseguem atingir torcedores, a gente tem que também passar essa mensagem de pé no chão. Eu não quero chegar em 2022, 2023, tá comentando do Santos na Série B, que o Santos pode cair porque não pagou alguma dívida. Né? O Cruzeiro, como eu dei o exemplo, pode cair para a Série C se não pagar um transfer ban. Então a gente precisa ter responsabilidade financeira. Uma hora a conta chega. E ainda bem que essa gestão está colocando a casa em ordem. Espero que continue assim e que a gente possa respirar melhor de fato em 2022. Quero a sua participação aqui nos comentários. Seja sócio, né? Já que estamos falando tudo isso, uma forma de ajudar o clube é você também se associando. Seja sócio rei e deixe o seu comentário. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever caso você não seja inscrito, porque todos os dias temos vídeo sobre Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e até a próxima.